Quando eu estava ainda em Nova Itália, li muitas vezes o teu nome ligado ao do teu sogro em grandes negócios, sindicatos, monopólios, não sei mais que. Estive pensando muito na fúria cega com que os homens se atiram à caça do dinheiro. É essa a causa principal dos dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor. As relações de criatura para criatura. De que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? Bem-vindo a mais um Quixotada, o seu programa de literatura. Hoje tratando de um grande clássico da literatura nacional, Olhar os Livros do Campo, do Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, que já é um clássico nacional tão importante que a gente até pensa que ele é mais antigo do que realmente é. Eu, pelo menos, sempre imagino que ele é um autor ali do século XIX, contemporâneo de Machado de Assis. E não, ele nasceu em 17 de dezembro de 1905 e faleceu em 1975, no dia 28 de novembro. Então, muito jovem aí, aproximando-se dos 70 anos de idade. Ele é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, outro escritor também brasileiro muito importante. E o Érico Veríssimo começou a ficar famoso justamente com esse livro aqui, O Olhar Livre do Campo, que foi publicado na primeira vez em 1938. Já recebeu inúmeras reedições, novas edições, reimpressões e tudo mais. Essa edição aqui foi publicada em 1988 e já era a 72ª edição. Ele hoje está sendo publicado pela Companhia das Letras. Já vendeu mais de 1 milhão de exemplares e é um grande exemplo de long seller, né? A gente escuta muito falar sobre os best-sellers, que são aqueles livros que são os mais vendidos. E esse aqui é um exemplo de um long seller. É um livro que vem sendo vendido desde que foi publicado, né? Ele sempre vende bem, tem sempre novas tiragens. Então é um livro que se vende muito ao longo do tempo e não nas primeiras edições, como é o exemplo dos best-sellers. É o segundo livro que eu leio do Érico Veríssimo e não foi o meu preferido. Eu gostei mais de Um Certo Capitão Rodrigo. E deve até parecer estranho para vocês eu dizer isso, porque O Olhares do Campo é um romance mais ao estilo que eu gosto, é um romance meio ensaístico, meio filosófico, enquanto que Um Certo Capitão Rodrigo é um romance mais de aventura. Mas o que eu analiso muito nos livros é a intencionalidade e a realização. Então, se o autor tem a intenção de criar um livro de aventura e ele cria um bom livro de aventura, eu tendo a gostar mais do que um livro filosófico em que a realização não foi completa ou não foi a contento. E foi o caso desse livro aqui. Eu tendo a concordar com o prefácio do Érico Veríssimo, em que ele diz o seguinte: confesso, entretanto, que não tenho muita estima por este romance. Acho-o hoje um tanto falso e exageradamente sentimental. Sua particularidade às vezes chega a me deixar constrangido. Então o próprio Érico Veríssimo assumia que esse livro aqui não tinha sido uma grande realização literária e se surpreendia de ser a sua obra mais famosa, mais conhecida, mais vendida. O que acontece a miúde, né? Mas o que é que me deixou e deixou o Érico Veríssimo também descontente com o livro? É a disparidade entre as duas partes. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte é uma narrativa muito ágil, que se passa em algumas horas e uma viagem de carro. O que acontece para disparar essa narrativa da primeira parte? Alguém liga para o Dr. Eugênio, que ninguém sabe quem é ainda, para dizer que uma pessoa que também não foi apresentada ainda está morrendo, Olivia. Ele então chama um chofer para levá-lo até a clínica onde ela está internada. Então a gente descobre nesse primeiro momento que o Dr. Eugênio, que depois vamos descobrir que é chamado também de Genoca, é um homem importante, um homem rico, né, que dispõe de um chofer. Isso em 1938 era um claro sinal de riqueza. Tem até um conto do Lima Barreto que fala sobre isso, né, sobre essa relação entre o chofer e a riqueza e o esplendor. Então o Eugênio parte numa viagem e nessa viagem ele está muito atarantado por causa dessa possível morte da Olivia, que a gente não sabe quem é, mas depreende-se da saída dele de que seria uma amante, já que ele se despede da esposa, né, da Eunice.
E durante a viagem ele vai pensando, rememorando a sua vida pregressa, e nesse pensamento que a gente vai acompanhando minuciosamente, o Érico Veríssimo vai lançar a vida do Eugênio. Então vamos descobrir que ele era filho de um alfaiate e de uma lavadeira, que essa lavadeira lavava as roupas do colégio particular e, portanto, conseguia, através desse trabalho, que ele tivesse uma bolsa e estudasse nesse colégio. Vamos descobrir que ele tem um complexo muito grande, porque na infância, um dia de aula, a calça dele estava rasgada e os outros estudantes viram que os fundilhos da calça dele estavam rasgados e começaram a zoar com ele, né? E foram seguindo até próximo da casa dele, xingando, atirando coisas e gritando, tirando muito onda com a cara dele. E inclusive participou dessa brincadeira o irmão dele mais novo, o Ernesto, e provavelmente daí vem um ódio que ele carregou, né, contra o Ernesto durante anos e anos, e que depois vai criar um senso de culpa nele e uma necessidade de reencontrar o irmão, que está atualmente desaparecido. Ele não sabe o paradeiro desse irmão, e no leito de morte tanto o pai quanto a mãe dele pediram que ele procurasse esse irmão desaparecido. Então ele sente essa necessidade de encontrá-lo. Mas vamos descobrir também que ele estudou medicina e que havia uma mulher na sala de medicina dele, que era justamente a Olivia, que está morrendo agora. Era a única mulher nas aulas de medicina que se formou juntamente com ele, e ela se torna uma grande amiga dele. Só que o Eugênio tem esse caso grave de complexo de inferioridade, que é bem chato mesmo e, portanto, bem difícil de você conseguir criar uma empatia por ele. Na primeira parte a gente vai descobrindo o tempo todo que ele tem um complexo de inferioridade muito forte. E, inclusive tem uma passagem, né, que é já bem decisiva no livro, que eu vou ler aqui para vocês, em que ele procura a Eunice para tomar uma decisão. Ele encontrou a Eunice por um acaso, ele foi atender uma empregada da casa dela, Eunice Sintra, filha de Sintra, um homem muito poderoso. E nessa casa, quando ele terminou de atender a empregada que tinha se ferido, se cortado ao abrir uma lata, essa jovem, né, a Eunice, procura o pede para que ele vá conversar com ela. Então ela começa a conversar com ele, perguntar se ele sabe alguma coisa sobre Freud. Ele, é claro que não sabia nada, não tinha estudado nada sobre Freud ainda, mas ela começa a ficar curiosa com ele e a ficar tentando procurar conversar com ele, e as conversas vão ficando cada vez menos espaçadas, vão se encontrando, indo aos cinemas, restaurantes, ela sempre pagando tudo. E o Eugênio tem um grande problema, que é com a pobreza, né? Ele tem uma vergonha muito grande, inclusive do pai. Tem um determinado momento que ele está passeando com dois colegas do colégio, né? Dois colegas remediados, né? Ricos, um inclusive é filho de um diplomata muito importante. E então o pai vem subindo a rua e ele finge que não conhece o pai, né? Finge que não viu o pai, para que os colegas não percebam quem é a família dele, né? Então ele tem esse complexo muito grande de inferioridade, mas acaba conseguindo, por um acaso, casar com a Eunice e então se tornar um rico, um cara importante, né? Começa a trabalhar numa das firmas do Sintra. E para quem já conviveu com uma pessoa que tenha complexo de inferioridade, sabe o quão difícil é conviver com um tipo de pessoa assim, porque no fundo o complexo de inferioridade é um complexo de superioridade, né? Só alguém que se acha muito superior considera que se sentir inferior a alguém é um problema tão sério. E a gente vai ver no diálogo mais ou menos esse retrato do Eugênio. Agora é tarde, disse ela, encolhendo os ombros e tornando a abrir o livro. Não é tarde não, Eunice. Quero te dizer alguma coisa que já devia ter tido a coragem de dizer. Nesta casa sempre me senti como um intruso. Por tua culpa. Por que por minha culpa? Em vez de olhos tens dois espelhos convexos ou côncavos, sei lá, que deformam as imagens. Nunca vês as pessoas como elas são. Nunca recebes as palavras como o sentido que realmente elas têm. É o teu maldito complexo de inferioridade. Eugênio se sentiu desarmado. As coisas tomavam um rumo inesperado e ele perdia terreno. Reagiu, mas sem nenhum ímpeto. Não saberás olhar a vida a não ser através de teus psicanalistas? Em vez de olhos humanos, não terás nas órbitas 2 livros? 1000 livros? Eunice sorriu, estendeu a mão, apanhou um cigarro da caixa de metal cromado que estava numa mesa ao pé do sofá. Eugênio pôde notar que os dedos dela tremiam um pouco ao acender o cigarro. Houve um curto silêncio. Em vão eu procurei te curar, Eugênio. Tentei todos os meios. Por fim, cheguei até a humilhar-te.
tudo inútil. Encolheu os ombros. Confesso-me fracassada. Resta agora jogar no lixo a cobaia morta. Que é que te impede de fazer isso? Piedade? Os olhos de ambos se encontraram por um instante. Fitaram-se sem pestanejar. Foi Eugênio quem primeiro desviou os seus. Sentou-se, porque tinha de dizer ou fazer alguma coisa. Lixo, piedade, murmurou Eunice. Sempre a ideia de que te rebaixam, de que te desejam humilhar. E me vem dizer essas coisas com ar de vítima, de mártir, como se fosses a única parte prejudicada em toda essa desagradável história. O cigarro lhe ardia esquecido entre os dedos. Tu te esqueces de certo de que eu também sou uma criatura de carne e nervos. A minha paciência tem um limite. E no fim de contas, eu também tenho direito a um bocado de paz e de felicidade. E o Eugênio vai ter esse complexo de inferioridade durante toda a parte do livro, né, rememorando, né, os fatos que o levaram a esse casamento por interesse, embora ele confesse que a Eunice era uma mulher bonita, né, agradável, mas o que mais o comove é a riqueza dela. E vamos descobrir que nessas relações tudo é falso, né? Ele se torna amigo de um engenheiro, Felipe, e de sua esposa, Isabel, só que ele acaba se tornando amante de Isabel. E então a gente vai nessa narrativa, né, na primeira parte, nessa viagem, através do discurso indireto livre, conhecendo os sentimentos do Eugênio. E ele tem uns sentimentos, ele se considera alguém cínico, alguém imoral, alguém desprezível, não só pelo casamento, né, por interesse, como também por essa amante, a Isabel, que ele tem sem também gostar dela, como se fosse uma forma de se vingar da esposa, ou se vingar da sociedade, né, do próprio Felipe, né, do engenheiro. E esse engenheiro, Felipe, está construindo o maior edifício da América do Sul, que é o Megatério, que teria 30 andares, isso nos anos 30. Né? Temos que lembrar que o livro retrata principalmente a alta sociedade gaúcha durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, a ditadura de Getúlio Vargas, que tentava modernizar o país, trazer o país de uma realidade principalmente agrária, né, principalmente rural, para uma sociedade com grandes cidades, com edifícios, modernizada, né, com grandes indústrias. É um sonho antigo do Brasil, né, chegar a ser um país industrial, e a gente vê que o Megatério, né, esse grande edifício, é um dos personagens do livro, um dos personagens centrais do livro, porque durante todo o livro a gente vai sabendo que ele está sendo construído e finalmente, no dia 31 de dezembro, na ocasião da comemoração de um Réveillon, eles vão inaugurar esse edifício e o Eugênio já tem tomado uma decisão definitiva na sua vida, que é a segunda parte do livro. E por que eu não consegui simpatizar com o Eugênio nem na primeira nem na segunda partes? Na primeira, porque ele é esse cara complexado, bem chato, que ninguém aguenta, ninguém tolera. E na segunda parte, porque ele acaba se transformando numa paródia de um pregador luterano, como ele mesmo afirma, né? Ele mesmo reconhece que acabou se transformando numa paródia de um pregador luterano, com essa coisa de dizer que a riqueza não é importante, que o importante é a felicidade e tudo mais. E na segunda parte a gente só tolera os discursos do Eugênio, porque sempre tem um contraponto do Simples, Dr. Seixas. O Dr. Seixas já era um médico que cuidava da vida dele, um médico pobre, portanto, porque ele só cuidava de pobres. E o Eugênio decide, quando terminar de fazer a faculdade de medicina, que não vai trabalhar com o Dr. Seixas, não vai trabalhar atendendo pobres, que ele quer uma coisa melhor para ele, né? Uma segurança financeira, luxo e tudo mais. Mas ele acaba decidindo, por causa do destino da Olívia, mudar de vida, e então ele vai trabalhar com o Dr. Seixas, que é um cara muito cínico, um cara que não entende essa decisão dele, que tira muita onda da cara dele. Toda vez que ele vai fazer um discurso moralista, o Dr. Seixas mostra um contraponto, e aí acaba ficando bom o livro por causa do Seixas, porque o Eugênio é intragável, nenhuma das versões dele, pelo menos, eu consegui tolerar. E a Olívia é uma heroína, né? Se tornou uma heroína desde quando o livro foi publicado, porque ela é o exemplo de mulher abnegada, de mulher que se preocupa mais com os seres humanos do que com a matéria, com as posses. Ela é uma mulher que se forma em medicina e, portanto, é uma mulher decidida, que mora sozinha também. E ela vive com uma amizade com o Eugênio, mas ela nunca se declara como uma mulher que o ame, né? Ela não demonstra esse sentimento de paixão ou de amor por ele, mas ela
faz sexo com ele e ele fica achando que é como se fosse uma espécie de piedade que ela tem com ele, uma forma de curar as pulsões sexuais, né, de liberar a energia sexual para que ele tenha mais tranquilidade no dia a dia. Então até nisso o complexo de inferioridade do Eugênio ataca, né? Mas a Olivia manda cartas para ele, que depois do falecimento, né, no final da viagem da primeira parte, descobrimos que a Olivia veio a falecer e que ela tinha uma filha com ele. É interessante também da narrativa que o Érico Veríssimo não vai dando na primeira parte tudo pronto. Pelo contrário, ele vai lançando coisas que você não sabe até que ponto se encaixam na vida dele. Por exemplo, ele fala em determinado momento numa filha, Ana Maria, e aí você pensa que é a filha dele com a Eunice, e depois descobre que a Eunice declarou em determinado momento que jamais teria filhos, porque isso acabaria degradando-a como mulher. Então só pode ser da amante, e a gente vai descobrir que na verdade a Olivia também não era a amante dele. Ele teve esse relacionamento anterior ao casamento com a Olivia, ela foi embora, e descobrimos que ela foi embora e estava grávida, teve essa filha que ele não conheceu durante muito tempo, você veio conhecer já depois que ela estava doente. E aí vai mostrando a convivência dele com essa filha. Então temos essas relações de pobreza e riqueza, né? Esse conflito entre a segurança que o dinheiro traz e ao mesmo tempo o fetichismo, né? A objetificação, a pessoa deixa de ser uma pessoa para ser um objeto, tudo mais. E essas questões são interessantes, são bem relevantes. Só o personagem do Eugênio que realmente eu não consegui tragar de jeito nenhum. Mas ele vai trazer também algumas questões muito importantes e que deveriam estar no debate nacional já desde aquela época. Por exemplo, o aborto. O engenheiro Felipe, né, com a Isabel, tem uma filha, Dora, e essa filha tem um relacionamento com um judeu, Simão, e desse relacionamento ela acaba ficando grávida e eles procuram o Eugênio para realizar o aborto, mas ele decide não realizar por suas convicções pessoais, provavelmente por uma influência também da própria Olivia, que nesse momento já está falecida, mas é como se ela fosse o oráculo que guia as suas decisões pessoais. E a gente vai perceber que não agir é também uma forma de agir e que às vezes a omissão é pior do que a ação. É claro, eu não vou contar tudo aqui do livro, não vou dar tantos spoilers assim, mas a gente tem que discutir todas essas questões. E o engenheiro Felipe, né, ele odeia os judeus, ele não tolera que a filha namore um judeu porque ele é fascista. Então ele traz também para o livro essa discussão entre o fascismo e o comunismo, que estava em voga naquela época e parece que está em voga atualmente também. Em determinado momento do livro tem um negócio interessante aqui do Eugênio, talvez seja a melhor passagem dele no livro. Essas circunstâncias são as seguintes: tem um pintor convidado para ir à casa dos Sintra. O Eugênio estava casado ainda com a Eunice nessa época, e então esse pintor ele também é uma figura cínica, né? Ele também desconsidera a arte clássica e tudo mais. E tem um cara chamado Castanho, que é apaixonado pela Eunice, né? E a Eunice ninguém sabe por que casou-se com Eugênio e não com o Castanho. E o Castanho é aquele defensor da arte antiga, da arte clássica. E ele é um defensor também do arianismo, do fascismo, do nazismo. E a gente percebe nessa questão do conservadorismo em artes, né? O conservadorismo em artes, ele não permite que você traga nenhuma inovação artística, né? O conservador, e portanto ele é diferente do elitista, o conservador quer que a arte seja reconhecível, né? Que tenha padrões e que esses padrões sejam antigos e reconhecíveis como arte clássica. Enquanto que o elitista nas artes, ele não só tolera, como ele encoraja que a arte sempre se recrie, sempre produza coisas novas. Por exemplo, no prefácio ao Cânone Ocidental, Harold Bloom diz que se você quer entrar no cânone, você tem que conhecer o cânone, aproveitar-se daquilo que pode ser interessante para você e então tentar superá-lo. Para um conservador nas artes, essa tentativa de superação já é uma degenerescência. Você deve simplesmente ater-se às formas antigas, às formas clássicas e tentar repetir um padrão. Enquanto que para alguém que é elitista nas artes, você deve sempre tentar superar a arte que foi feita anteriormente.
E existe esse diálogo que é, acho que o melhor capítulo do livro, que é uma discussão entre Altamira, o pintor, e Castanho, um amigo da Eunice, que deveria ter casado com ela, né? Até o próprio Eugênio fica imaginando por que eles não se casaram, porque ela quis casar com ele e não com o Castanho. O Castanho que é esse defensor dessa arte clássica, né? Ele é defensor do nazismo, do fascismo, enquanto que o Altamira tenta trazer uma estética diferente para a sua pintura. E então Altamira diz o seguinte: os judeus são homens como os outros, têm defeitos e qualidades. Os meus melhores fregueses são judeus, declarou Sintra com um sorriso mais tolerante. Castanho fitou os olhos nele com infinito desprezo. Parece incrível que os senhores industrialistas e comerciantes, os pilares da famosa classe conservadora, não compreendem o perigo que nos ameaça a todos. Bons fregueses, não? Pois essa tolerância, essa ânsia de lucros vai ser a ruína da vossa classe. A hora é grave e os senhores capitalistas olham apenas para os lucros imediatos, sem cuidarem do futuro. Amanhã, quando a revolução estiver na rua, os senhores membros das classes conservadoras se encolherão de medo. Entregarão o seu amado ouro para não perderem a vida. Fez uma pausa e com voz sempre serena, mas os olhos em fogo, acrescentou: uma coisa lhes afirmo, hei de lutar. Fechou os dedos como se empunhasse um florete. Vivo, eles não me terão. Com um ar aborrecido, o pintor se voltou para Castanho e disse: olhe que é uma coisa, doutor. A troco de que os revolucionários haviam de querer o senhor vivo ou morto. Ora, não me amole. O Castanho é esse guerreiro de teclado, apesar de não existir ainda teclado naquela época, mas ele é esse guerreiro de púlpito, né? Que fazia gesto de quem lutaria como se alguém tivesse interessado na vida dele. E então ele vai dizer o seguinte: já que procura ser irônico, vou dizer-lhe com toda a franqueza uma coisa que não disse nem escrevi antes, por um sentimento não só de cavalheirismo, como também de piedade. O senhor é um pintor detestável. E então eles vão se separar e o Felipe, né, vai perguntar ao Eugênio: e você com quem fica, Genoca? Com Mussolini ou com Stalin? E Eugênio se surpreendeu a repetir as seguintes palavras que ouviram à noite dos lábios de Olívia: antes de Mussolini e de Stalin já existiam as estrelas. Depois que eles tiverem passado, elas ainda continuarão a brilhar. Eu gostei muito desse capítulo e mesmo a opção do Eugênio de não tomar partido é uma forma de tomada de partido, porque ele está aqui mostrando que esse culto à personalidade, tanto à direita como à esquerda, é muito daninho, muito prejudicial. E a gente vê isso nos nossos dias, né? Cada vez mais as pessoas se voltando para salvadores da pátria, seja à esquerda, seja à direita. Pessoas que vão tirá-los da lama em que todos nós estamos enfiados, e isso não vai acontecer, não existe solução mágica, né? Existem soluções comunitárias, coletivas, e principalmente que respeitem as pessoas, seja qual for a opinião que elas tenham. E a gente precisa, de fato, voltar a ler obras assim e a tentar encarar essas coisas que ele está aqui dizendo. Nós estamos voltando a um período muito tenebroso, um período de perda de direitos, de perseguição às pessoas que pensam diferente, né? Não só os artistas, mas qualquer pessoa que tenha um pensamento político que não seja tolerado por aquele partido que está no poder, pode ser de alguma forma perseguida, e a gente tem que pensar muito seriamente sobre essas questões. É uma obra que vale muito a pena ser lida. Apenas esse personagem, o Eugênio, que é muito chato, é muito difícil de tragar, como já disse algumas vezes aqui. Mas é um livro que merece muito a leitura, merece muita reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.